Olá, amores! Hoje vamos falar sobre... O tema de hoje é Indígenas e Portugueses, Encontros e Desencontros. Indígenas e Portugueses, Encontros e Desencontros. Entre os anos de 1501 e 1532, os portugueses decidiram recolher pau-brasil, árvore. Da madeira dessa árvore era extraído uma tinta para tingir tecidos usado pelos portugueses. Então, eram os indígenas que entravam na mata, cortavam a madeira, limpavam-na, depois levavam os troncos para o litoral. Então a madeira seguia para Portugal nos navios que vinham buscar produtos. Os indígenas receberam objetos pelo trabalho realizado. O contato entre portugueses e indígenas aumentou quando o rei de Portugal decidiu mandar pessoas para viver no Brasil, a partir do início da colonização. O Brasil tornou-se colônia, isto é, o território passou a pertencer ao Reino de Portugal. Todas as riquezas naturais, como a madeira, os animais, minerais que existiam no território, pertenceriam ao rei de Portugal e só deveriam ser exploradas com sua autorização. Agora, depois que relembramos um pouquinho sobre as aulas anteriores, vamos estudar sobre capitanias hereditárias. Capitanias hereditárias. A capitania foi uma forma de administração territorial do Império Português, uma vez que a coroa não podia resistir. Distribuiu as terras aos nobres, chamados de donatário, ou seja, quem recebia esses lotes. Então, o rei de Portugal decidiu dividir os lotes e distribuir para seus donatários. O vínculo jurídico do rei de Portugal aos donatários eram dois: a carta de doação e a carta foral. Porém, havia dois documentos que regulavam o sistema: a carta de doação, que regulamentava a doação da terra aos capitães, e a carta foral, que fixava os direitos e deveres dos donatários. Este vínculo entre donatários e Portugal eram estabelecidos por dois documentos: a carta de doação, que conferia a posse, e a carta foral, que determinava os direitos e deveres de cada donatário. Direitos e deveres. Eles iriam receber a terra, mas teriam alguns deveres com ela a cumprir. Os donatários eram autoridades máxima dentro da própria capitania, tendo o compromisso de desenvolver com recurso próprio, embora não fosse proprietário. Então, as capitanias tinham por título capitanias hereditárias, porque passavam de pai para filho. Os donatários tinham a obrigação de trazer pessoas para morar na capitania. Eles deveriam distribuir alguns lotes de terra chamadas sesmarias. Ou seja, o rei de Portugal deu esses lotes para as pessoas, para os nobres que eram conhecidos como donatário. E os donatários
distribuíam esses lotes aos colonos. Eram pequenos lotes chamados sesmarias. Eram distribuídos para colonos que fossem católicos e possuíssem escravos para trabalhar. Ou seja, apenas ganhavam a terra quem tivesse condições de produzi-la. O donatário exercia plena autoridade no campo jurídico e administrativo para administrar, nomear funcionário e aplicar a justiça dentro da capitania. Então, o donatário poderia até decretar pena de morte para os escravos índios e homens negros. Os donatários tinham direito à parte das rendas, porém, nem todos tinham o mesmo desempenho. As capitanias foram distribuídas em 15 lotes e doadas para seus 12 donatários. Vamos ver? As terras foram divididas em 15 lotes e receberam o nome de capitania hereditária. Os 15 lotes foram Maranhão, donatário João de Barros e Aires da Cunha. Outra ainda no Maranhão, que ficou com o donatário Fernando Álvares de Andrade. Ceará, Antônio Cardoso de Barros. No Rio Grande, donatário João de Barros e Aires da Cunha. A de Itamaracá ficou com o donatário Pero Lopes de Souza. A de Pernambuco com o donatário Duarte Coelho. A capitania da Bahia ficou com o donatário Francisco Pereira Coutinho. A de Ilhéus com Jorge de Figueiredo Correia. A de Porto Seguro ficou com o donatário Pero de Campos Tourinho. A do Espírito Santo ficou com o donatário Vasco Fernandes Coutinho. A de São Tomé ficou com Pero de Góis. A de São Vicente ficou com o donatário Martim Afonso de Souza. A de Santo Amaro com Pero Lopes de Souza. A de São Vicente, novamente embaixo, mais um pedaço da capitania, ficou com Martim Afonso de Souza. E a de Santana com donatário Pero Lopes de Souza. Assim foi dividido os 15 lotes, conhecido como capitanias hereditárias. Hereditária porque passava de pai para filho. Porém, apenas 2 capitanias obteram sucesso: a de Pernambuco e a de São Vicente, pois foi plantada a cana-de-açúcar, que passou a ser a principal economia da... Então, entenderam? Vamos para mais um resuminho? Vamos lá! As capitanias eram grandes extensões de terras doadas aos capitães. Então, quem recebia as capitanias eram chamados de donatários. As capitanias hereditárias recebiam este nome porque capitanias hereditárias. Por causa da grande extensão territorial do Brasil, por causa dos recursos limitados da coroa e pela experiência do sistema das ilhas do Atlântico. Porém, havia 2 documentos que regulavam o sistema: a Carta de Doação, que regulamentava a doação da terra aos capitães, e a Carta Foral, que fixava os direitos e deveres dos donatários. Mas,
Quais eram esses direitos e deveres? Os direitos concedidos aos capitães donatários eram: cobrar imposto dos colonos, escravizar índios, doar terras, chamadas Seis Marias, e explorar recursos naturais. Em contrapartida, eles tinham os deveres de pagar impostos à coroa, defender e colonizar a terra, desenvolver as capitanias com recursos próprios. Então, por que as capitanias não deram certo? As causas de insucesso das capitanias foram a indisciplina dos colonos, os ataques indígenas, a incursões estrangeiras, principalmente de franceses, a falta de recurso dos donatários. A causa do insucesso de algumas capitanias foram a indisciplina dos colonos, os ataques indígenas, as incursões estrangeiras, principalmente de franceses, e a falta de recursos dos donatários. Então, as capitanias hereditárias foram extintas em 1759 pelo Marquês de Pombal. Então, as capitanias hereditárias foram extintas em 1759 pelo Marquês de Pombal. Mas não esqueça, apenas as capitanias de São Vicente e de Pernambuco deram certo. Então, essa foi a nossa aula de história de hoje. Beijos e até a próxima aula.